A entrevista do dia, edição de hoje, começa a partir de agora aqui pela nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você acompanha por aqui, nossa gente se vê aqui. A entrevista do dia é sempre o espaço do telejornalismo local com a pauta do momento e voltada para Farroupilha. Hoje recebendo aqui nos estúdios da TV Serra o coordenador do Departamento Municipal da Juventude na Prefeitura de Farroupilha, o Juliano Baumgarten, é nosso convidado. Nós vamos bater um papo sobre as principais ações do hoje Departamento Municipal da Juventude. No passado foi Coordenadoria Municipal da Juventude também, ações, trabalhos, o que está sendo feito também pela municipalidade, mais voltado para o jovem, para os adolescentes aqui do nosso município. E claro que o Juliano também tem essa ligação muito forte com os jovens, professor, é jovem, tem a gíria, tem o domínio, tem a linguagem da juventude. Juliano, obrigado por estar conosco aqui nos estúdios da nossa TV Serra, seja bem-vindo nesta primeira e tomara que seja uma série de visitas suas aqui na emissora também. Tudo bem contigo? Tudo bem, Leandro, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. É um prazer estar aqui contigo, conversando sobre desafios, sobre ações que envolvem a nossa juventude, a nossa gurizada de Farroupilha. É muito importante a gente saber, conhecer também um pouquinho de um outro lado, né? Porque muitas vezes a juventude ela não tem tanta voz, ou seja, numa questão política, seja numa questão num meio como um agente transformador ou numa grande corporações, coisas que aos poucos estão mudando. Mas também tentar desmistificar e tirar alguns rótulos e, claro, às vezes é preciso dar um puxãozinho de orelha e dar um direcionamento para a nossa gurizada. E eu costumo sempre enfatizar, a gente fala muito, não, a juventude é hoje uma juventude, amanhã a gente vai ter outra juventude. Então a gente tem que pensar agora e pensar a próxima juventude. Futuro sim, mas a gente tem que pensar também um pouco no presente, porque só futuro não vai resolver, né? Com certeza. Bom, até fazendo um pequeno retrospecto, olhando para o passado, desde 2016, tu estás lidando com esse setor dentro da estrutura da Prefeitura de Farroupilha. No passado era a Coordenadoria Municipal da Juventude, agora é um departamento. Enfim, faça um pouquinho nos conte um pouquinho da importância desse setor e também da visão do prefeito quando criou a Coordenadoria Municipal da Juventude. Bom, eu acho que vamos falar um pouquinho bem breve da visão do prefeito. Acho que o prefeito, eu gosto muito de trabalhar com ele porque ele nos instiga, ele nos traz muitos desafios e ele chamar o Juliano, vamos fazer isso. Acho que é importante focar. Eu acho que o grande diferencial dele, quando ele criou, é que ele viu que existia uma necessidade de um espaço para debater e ações para direcionar para a nossa juventude. Porque sim, tem políticas públicas em outras secretarias, em outros órgãos, mas queria que definisse e tomasse algum rumo e abrangesse algum público. Então, acho que isso é muito importante frisar. Tanto que o maior projeto hoje que a gente tem de política pública de juventude é o transporte intermunicipal universitário gratuito. Então, hoje, nesse semestre, a coordenadoria teria nascido a partir desse movimento também? Eu acredito que sim. Acredito que a proporção aí ele deve ter visto que era muito maior do que isso e disse, não, vamos criar um braço a mais para a gente poder trabalhar. E isso é muito importante porque tem mudado, tem diretamente melhorado a vida de muitos jovens e estudantes da nossa cidade que hoje conseguem, através desse valor, desse benefício que adquiriu, conseguir fazer uma disciplina a mais, 2 por semestre e também ajudando a formar antes, porque o que acontece? A gente tem que buscar qualificar o nosso jovem e tentar fazer com que ele fique na nossa cidade, para empreender, para vir trabalhar, para implantar novas ideias. Então, eu acho que essa visão, e também a própria vacinação do HPV lá em 2014, 2015, me falha agora a memória precisa. Mas ele foi no primeiro mandato, na primeira gestão do prefeito municipal. Eu acho que ele tem uma simpatia, ele tem um agrado muito grande pela juventude, por isso que uma boa parte das ações tem um impacto direto. Sim.
E claro que essa questão do transporte gratuito, no auxílio do transporte para os estudantes, deu notoriedade para a própria juventude e foi uma das bandeiras também do próprio prefeito, inclusive foi na gestão do prefeito Clayton que foi aumentado significativamente o percentual, o valor de repasse 100%. para 100%, né, para o setor do transporte, né? Exato, então foi algo que era sonhado. Eu me lembro que quando eu fiz a minha graduação, todos os meses eu ia na FEI, que tinha uma ajuda de custo da prefeitura, e a gente conseguia comprar uma passagem com valor mais acessível. E eu gosto de contar. O valor que eu economizava nas passagens, para mim ir para Caxias, eu pagava o xerox do semestre. Então, eu já achava aquilo muito bom. Sim. E aí, então, melhorou, e eu acho que é um patamar assim que, claro, a tendência é sempre melhorar, sempre avançar, mas eu acho que a gente está num bom nível por isso. E aí, então, a criação de um órgão, enfim, um departamento, para poder trabalhar, direcionar e focar. Porque a gente hoje, o que está no escopo do departamento? Na verdade, assim, uma das outras coisas também que eu costumo muito falar, Juventude por Lei, para mim chegar nessa tua pergunta, Juventude por Lei, lá em 2013 foi sancionado o Estatuto da Juventude, que é a Lei 12.853, de 5 de agosto de 2013, que foi lá que estabeleceu os direitos, vamos dizer, uma cartilha que trata um pouco sobre o que é a juventude, o que ela tem direito, e aí se estabeleceu a faixa etária, 15 a 29. E a nossa população a nível de Brasil, e segue uma linha tanto para Brasil, Rio Grande do Sul, Farroupilha, é basicamente 1/4 da população é composta por essa faixa etária. Hoje, o que eu tenho tentado trabalhar? Eu tenho tentado trabalhar mais com questões onde que o jovem se insira e tenha oportunidades. Como? E também com muitas conscientizações, pensando antes... é melhor prevenir do que remediar, já diz aquele... Certo, então, certo. Algumas das ações que eu tento buscar o quê? Auxiliar a inserção no mercado de trabalho ou estágios. Por quê? Porque hoje a gente... Promover que o jovem tenha esse contato com o mercado de trabalho. Exato. Muitas vezes eu sou o elo, eu estou entre o meio. Estou entre o meio da empresa ou o meio de uma vaga que tem de estágio na prefeitura, uma vaga que o CIE procura alguém, uma vaga que o estudante está procurando. Então, dentro disso foi criado o banco de estágios dentro da prefeitura, que é o quê? O jovem manda lá o seu currículo e ele mandando o currículo, o que a gente faz? Guardo numa pasta, salvo de acordo com o curso, a área de formação, se ele é do ensino médio, e aí... Quando surge uma vaga, o que eu faço? Eu encaminho. Sim. E aí o CE, enfim, quem que é o órgão competente, avalia o currículo e contrata ou busca outros. Então, o que é feito? Esse meio campo, esse intermédio. E eu tenho tido números muito positivos, porque o próprio CE me procurou, que estava em busca de estudantes, e muitas vezes ambos estavam na mesma função, mas não tinha uma direção. Então ia para um lado, ia para o outro, então, opa, não, agora é mais fácil. O CIE tem 3 vagas abertas do curso de Direito, Economia e não sei o que. Manda para mim e eu faço esse meio campo eu acredito que esse ano, eu acredito que tranquilamente uns 50, 60 jovens foram encaixados nessa função. Poxa, é um número razoável. Claro, e por que o estágio? Porque primeiro a gente tem um departamento formal, enfim, que trabalha na assistência social com a questão das vagas de ensino, enfim, E por que o estágio? Porque o estágio, além de tu ter um acesso a um mercado de trabalho, tu tem uma remuneração, o fato maior que mais chama atenção, que é o aprendizado, a prática. A quebra do gelo. Exato, tu tá te introduzindo na tua profissão, a maioria das vezes se encaixa direto. Ou sei lá, eu estou fazendo licenciatura. Tá. Vou encarar a sala de aula? Vou. Tá, mas como é que eu vou saber? Porque na própria graduação tem umas 3 ou 4 disciplinas focadas que o aluno tem um contato real com a sala de aula. Por que não um estágio? O estágio vivencia todos os bastidores de uma escola, como é que funciona, tudo. Então é muito bom. Eu passei por essa fase de estagiário e eu vi que isso me possibilitou que quando eu entrei para o Estado, que eu fui professor, eu tive uma facilidade porque eu tive essa base. Que muitas vezes, como a gente conversava nos bastidores, muitas vezes a academia ela te prepara, ela te forma, mas tu vai te moldar. A prática que vai fazer com que a teoria que tu aprendeu
caminhe junto. Então, uma dessas ações, esse ano também a gente conseguiu implantar um projeto em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, um curso pré-ENEM intensivo 2 meses, tanto que está no nosso escopo, no nosso planejamento para o próximo ano fazer numa amplitude, fazer mais tempo e trabalhar mais ou menos com percentual entre 90 e 50 vagas, que é a capacidade lá que tem o nosso Salão Nobre. Então foi bem positivo, claro, foi muito piloto. Eu nunca tinha trabalhado, coordenado, organizado algo assim, mas claro, aprendizado. Então tiramos uma boa lição e foi muito importante. Conversas pós-prova do Enem, a grande maioria que permaneceu nos seus relatos me pontuaram que foi muito bacana, que foi proveitoso, que deu para ter uma base, que deu para ter um direcionamento, que é o quê? Seria o nosso jovem também no ensino superior. Claro, vaga para todos não vai ter. Hoje a gente tem uma oferta grande, uma procura grande, mas a questão financeira impede com que o jovem se insira. Então, o que a gente quer fazer com isso? Fazer com que ele tenha uma facilidade em competir lá na prova, se saindo bem, tendo um reforço, basicamente, daquilo que ele vê no seu ensino médio lá, para poder fazer uma boa prova do Enem, quem sabe conseguir uma vaga pelo Reúne numa federal, ou um ProUni para numa universidade próxima, ou até mesmo um FIES, que o FIES também é aberto uma possibilidade através da prova do Enem. Então é muito importante e precisa explorar muito esse ponto. Também a gente tem algumas ações que são fortes já na área, que já vieram ao longo do tempo, que foi o Juventude Pensando no Futuro, foi um evento, uma atividade que eu criei lá em 2016, que é focado nos terceiros anos do ensino médio, mas a gente busca a inserção de mais séries para quem também tem interesse e é aberto ao público, que é o feito o quê? Um formato, 3 turnos, manhã, tarde e noite, e com a mesma dinâmica da programação. Uma apresentação cultural, uma intervenção onde que vem um profissional, alguém de uma área, seja um professor, seja um economista, enfim, alguém que vem falar sobre perspectivas de futuro e carreira, e por fim tem a visitação a estandes. Então, no último evento a gente teve 23 estandes expostos, onde que lá as instituições de ensino superior, técnico, escolas de idiomas apresentaram. Porque nem todo jovem também está preparado e quer cursar um ensino superior. Sim, então tem muitos que querem um curso técnico de curta duração, querem entrar no mercado de trabalho. Então a gente tem que fazer o quê? São caminhos diferentes, né? Exato. E aí ajuda a fazer com que esse jovem pense. Por quê? E por que é feito em abril? Sempre me perguntam. Porque daí o jovem tem mais tempo para buscar tirar dúvidas com aquilo que ele quer. Porque muitas vezes a pressão, e aí eu falo, por exemplo, de sala de aula, chegava outubro, novembro, muitas universidades, instituições procuravam as escolas e a gurizada ficava muito pilhada. Muitos não sabiam o que fazer, ou tinha dúvida em 3, 4 cursos. Então o que eu disse, não, vamos dar um direcionamento, vamos fazer algo no começo, no primeiro semestre, com que, eu fiquei em dúvida entre, sei lá, jornalismo e administração. Então beleza, então vou pesquisar mais, vou me informar, e aí então eis que consolidamos, uma legislação, faz parte do calendário oficial de eventos. Esse ano nós tivemos em torno de 900, 920 participantes. Então, um evento consolidado, algo que eu fico muito feliz. E, claro, com sempre muitos parceiros. E foi algo que trabalho de formiguinha. Começamos pequenininho e cada ano a gente foi agregando, acrescentando algo a mais. Então, isso é... E a resposta da juventude foi muito boa, né? Foi muito boa, porque... tu consegue ver que uma boa parte desses eu encontro na rua. E aí, como é que tu tá? Tudo certo? Pai, eu lembro que tu promoveu, que tu, por intermédio de tu organizou o evento. E, eu tinha muitas dúvidas e agora tu conseguiu um direcionamento, conseguiu uma facilidade. Então, isso nos deixa... Eu fico muito feliz. Uma outra ação também que foi, de fato, agora o ano que vem está indo para a 4ª edição, a Semana Municipal da Juventude. Vamos falar sobre a Semana Municipal da Juventude de seguida, pode ser? Claro. No próximo segmento, peço licença então ao professor Juliano, a gente vai para o intervalo comercial, em seguida a gente volta com a entrevista do dia, no segundo segmento do nosso bate-papo. Hoje nós estamos conhecendo um pouco mais as ações, dos trabalhos, projetos
que vêm sendo capitaneados, desenvolvidos pelo Departamento Municipal da Juventude na Prefeitura de Farroupilha. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil para ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Nossa, bonita. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. Temporada de porcelanas e cerâmicas Rumo Certo. Os últimos lançamentos com descontos e condições de pagamento imperdíveis. Peças avulsas a partir de R$ 7,90. Descontos de até 50%. Prato Protel Schmidt por R$ 9,90 cada. Conjunto 20 peças Pomerode Schmidt por R$ 299,90. E toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão. Em Caxias, Bento, São Marcos e Farroupilha. Rumo Certo. Amor pela sua cozinha. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET, no ar por esses dois canais, também disponível no Facebook, TV Serra Farroupilha, no YouTube e ainda com registros dos conteúdos no Instagram. O que é daqui, você vê por aqui. É nosso convidado hoje, o diretor, na verdade o coordenador do Departamento Municipal da Juventude, o professor Juliano Baumgarten, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Serra. Estamos conhecendo um pouco mais das ações, dos trabalhos, enfim, o que está sendo feito pela juventude, né? Aquele velho jargão, o jovem de hoje é o futuro do amanhã. Eu até diria que o jovem de hoje é o presente e também o próprio futuro da nossa nação. Você falava no final do bloco passado, Juliano, sobre a Semana Municipal da Juventude, e eu recordo, ela foi realizada no mês de agosto, numa programação especial, vários dias junto à UX, em outros locais também. Poxa, foi um momento legal, aquele bate-papo parecido com o formato do Altas Horas da Rede Globo, da interação que o próprio Serginho Grois mantém com os apresentadores, com convidados. Foi um formato que, inclusive, a TV Serra registrou. Exato. E que caiu muito bem, né? A garotada se encontrou aí, a juventude se espelhou. Foi muito legal mesmo, Leandro. Tu estivesses fazendo a cobertura e como eu te disse, a gente chegou à 3ª edição esse ano e já estamos na programação. E por que é feito em agosto? Sim, por conta que existe uma legislação municipal e também pelo fato de que agosto é um mês simbólico, mês de comemorações, o Estatuto, Dia Internacional. Então foi a maioria dos municípios do Brasil, eu participando de alguns encontros estaduais e nacional da juventude, segue muito essa linha de fazer a Semana da Juventude. Quando em 2016 eu entrei, tinha algumas coisas muito, vamos dizer assim,
com muitas ideias, muitas vontades, mas a coberta era muito curta, o tempo de execução era curto, tinha o período eleitoral que vinha, então tinha algumas coisas que tinham que ter restrições, que tinham cautela. Então algumas coisas eu tive que manter em stand-by, e uma delas que felizmente eu consegui tirar do papel a Semana da Juventude, que era uma legislação municipal desde 2009. Então era uma lei que existia e basicamente não servia para nada. Então colocamos em prática. Então foi um momento ímpar. Começamos a primeira semana, a gente falou sobre mercado de trabalho, segundo sobre saúde, e essa aqui a gente falou sobre tecnologia. E como tu disseste, a gente fez uma abertura lá na UX, nós tivemos em torno de 250, 260 jovens, e a gente fez algo dinâmico, focado, então, não vou dizer copiamos, mas nos inspiramos significativamente no Altas Horas, e houve uma interação muito bacana, porque foram várias pessoas que vieram conversar, a apresentação cultural paralelo, e os temas que são muito recorrentes com a nossa juventude. Nossa juventude é conectada. Hoje nós vivemos não só a juventude, mas uma boa parte da população tem um smartphone, tem acesso à internet, é outra realidade. E a gente muito circula, muito usa, só que muitas vezes a própria juventude que tem essa ferramenta à mão usa, mas também não sabe, às vezes, como usar da melhor forma. Então a gente tentou trabalhar com isso. Naquele momento a gente tinha profissionais, uma professora da área da psicologia, nós tínhamos um que trabalhava com a questão do marketing, nós tínhamos um que trabalhava com o processo de criação. Eu não me lembro agora quem que era o outro nome. Mas enfim, agora. Bem tranquilo, também não recordo. É bastante coisa. Então surgiu várias coisas e as preocupações do jovem. Ao mesmo tempo que o jovem tem isso, ele não consegue muitas vezes gerenciar as informações, as emoções, e um dos assuntos que chamou muito a atenção naquele momento foi a questão da depressão. A preocupação de muitos jovens. As perguntas foram muito enfáticas, né? Exato. É uma coisa que cresceu muito e parece que a sociedade, de um tempo para cá, está aberta a ouvir, a aceitar. Porque era um assunto que até pouco tempo atrás era um certo tabu. Não, depressão, não é... Não, então, isso não é comigo. Começou a tomar uma proporção. A própria imprensa, a própria mídia, enfim, deu uma apanhada, até campanhas municipais, estaduais, que começaram a levantar que a saúde mental é importante, precisa. E a nossa juventude, sim, ela tem muitas incógnitas, muitas vontades, desejos e muitas dúvidas, preocupações, e não parece. Porque tem muitas coisas que tem que filtrar, tem a vivência do dia, tem que dar conta na escola, tem que pensar o futuro, e muitas vezes a própria vivência do jovem naquele momento, aquele nível de maturidade, não está pronto ainda para tomar uma decisão. Eu vou seguir isso, ou eu vou focar naquilo, ou eu tenho tal responsabilidade, eu tenho que ter cuidado disso. Então, e claro, é mudanças hormonais, corporais, que também mexem com a emoção do jovem. Então é algo que foi bacana, mais de 1.200 jovens também participaram. Então, aos poucos, e claro, foi feita uma programação e foi basicamente bem itinerante. Muitos me perguntam, por que tu tenta trabalhar mais com essa faixa etária de 15 a 17? Porque essa faixa etária é que eu consigo ter um contato um pouco mais fácil. Quem está de 18 para cima, existem alguns eventos, algumas atividades que participam. Porque quem é acadêmico, geralmente tem essas atividades lá na academia, sim. Ou seja, uma palestra que a universidade oferece, uma semana acadêmica, intercâmbios deles. Então, muitas vezes é difícil de atingir, alcançar diretamente esse público. Então, e também eu trabalho com essa gurizada aí de 15, 16, 17, porque eles precisam desse olhar. A minha linha de trabalho muito se deu nisso pela minha vivência em sala de aula. A vivência em sala de aula que me norteou. Foi a base, na verdade. Com certeza, foi toda a base, foi o que mais deu ideias e a gente buscou dentro disso. Em termos de políticas públicas para a juventude, para o jovem, para o adolescente, claro que as políticas públicas é uma questão muito ampla, né? Nós temos políticas públicas nacionais, estaduais, mas localmente, aqui na própria secretaria também, no departamento, tens conseguido fazer alguma coisa? Eu tenho algumas coisas, eu tenho tentado buscar consolidar, dar sequência, então tem uma série de atendimentos que eu busco. Dentro desse período eu auxiliei a Secretaria de Educação na construção de 10 grêmios estudantis nas escolas municipais.
formação para esses grêmios, inclusive a gente vai fazer no ano que vem mais uma edição. Tivemos também uma parceria, só para contextualizar, para explicar, 50 vagas num curso de EAD ofertado pela Secretaria Nacional de Juventude de Inova Jovem, que é um programa de empreendedorismo, entender como se monta, como se projeta um negócio. 100 vagas para um curso de finanças EAD, também uma parceria com a Secretaria Nacional. Temos algumas coisas concretas, temos além daquilo que eu citei do transporte, que para mim, sem sombra de dúvidas, é a maior, porque atinge diretamente um número significativo de jovens e um valor anual significativo do orçamento. Hoje o orçamento que a Prefeitura repassa para essa finalidade é R$1.200.000, então é um valor significativo para isso. Temos hoje um plano municipal, que foi algo que deu bastante trabalhinho, mas que também fico muito feliz, que é um documento que vai perdurar por 10 anos, uma questão de temporalidade. Nortear, né? E exato, no momento que eu sair e a outra pessoa assumir, tem uma ideia de uma diretriz para trabalhar com a educação, para trabalhar com a segurança, com a saúde, enfim. O Conselho Municipal de Juventude também, que faz 2 anos que eu consegui implantar, foi uma outra política que é o quê? Envolver a sociedade civil, juntar pessoas do poder público, juntar pessoas do poder da sociedade civil para conversar, para discutir e construir com um único objetivo as políticas de juventude. Tem o fundo aí também que estamos trabalhando em função disso. Tem o próprio hoje, que é um projeto que não chegamos à fase final, tem muito trabalho, agora nós vamos começar a botar a mão na massa e vai ter logo ali adiante, no mês seguinte, a entrega do documento final, que é o Farroupilha 2020-2040, então tem um subeixo que fala sobre a juventude, e dentro disso a gente tem projetado a curto, médio e longo prazo quais ações desenvolver para a juventude, que precisa, que a gente conversou, então conversamos com muitos jovens de faixas etárias diferentes, ouvindo as necessidades, seus anseios, e claro, como eu te disse antes, tem várias secretarias que prestam outros serviços. Tem a Secretaria de Turismo e Cultura, que tem a Casa de Cultura, que tem a Escola Pública de Música, tem teatro. Não digo todas as secretarias, mas algumas secretarias têm programas que são direcionados. Por exemplo, desenvolvimento rural, teve o de Ermeládio, onde que 4 jovens foram lá para a Itália para estudar o cultivo. O foco. Então, tem algumas políticas, só que, claro, nem todas estão diretamente ligadas ao departamento, porque cada uma segue uma lógica e tem... Mas tem ligação de uma forma ou de outra com o departamento. Ligação de uma forma ou de outra com o departamento. Bom, nessa questão, a gente sabe, você falou anteriormente, também foi tema da Semana da Juventude. Hoje o jovem, ele quer estar conectado, ele quer estar presente e me parece que o jovem quer ser, até certo ponto, Juliano, protagonista na sociedade, né? Não dá para generalizar, mas a grande maioria pensa nesse lado também. Nesse jovem conectado, nesse jovem da tecnologia, onde tudo é muito rápido, é tudo muito dinâmico. O que é demanda hoje que chega, que eles levam até o departamento? O que a gente poderia citar? A maior, a número 1, sem sombra de dúvidas, é a inserção no mercado de trabalho. Inserção no mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Eu vou te dar um exemplo. E começa lá dos 14 anos, porque o que acontece? Foi feito um cardzinho de uma divulgação de uma vaga do banco de estágios e houve um pequeno probleminha aí, houve uma falta, interpretação, vamos dizer assim, um pouco ficou distorcido tanto por vias de fato do banco e as pessoas... O que tem de pessoas que me procuram e me mandam currículos para jovem aprendiz que a partir dos 14 anos pode contratar? O que tem é absurdo. Eu acho que eu tenho lá comigo na minha pasta, salvo, te digo que mais de 100 currículos. Tranquilamente, da boca cheia, te digo. Porque o que eles querem? Eles querem entrar no mercado de trabalho não só por aprender, mas para gastar aquela energia, otimizar o tempo e ganhar um dinheiro, ganhar um valor para poder consumir. A juventude, sim, é muito ligada à questão de sonho e vivência de consumo. Não tem como dizer que não, porque a sociedade é baseada no consumo. A gente, eu vou a tal local, eu vou para o shopping, por exemplo, quero assistir um filme. Opa,
eu preciso de um recurso para me deslocar, para adquirir a entrada. O ingresso. Para o ingresso. Vou comer alguma coisa, fazer um lanche. Né? Exato. Enfim. Ainda que, por exemplo, o cinema tem um documento, que é o cartão da minha entrada. Agora foi lançado essa semana o ID Estudantil, um programa do governo federal, que tu baixa o aplicativo e tu não precisa mais encaminhar para uma entidade, onde que tu pagava uma taxa, tu tinha um cartão físico. Agora, nessa onda de conectividade, então, só que, claro, eu não tenho trabalhado muito com essa proposta porque é muito recente, então eu quero que eles deixem bem redondinho, bem trabalhada a plataforma certinha para poder aplicar. E aí sim ajudar a nossa gurizada a baixar o aplicativo, se cadastrar e usar. Então isso é uma das coisas que é muito anseio. Eles querem estar em eventos culturais, mas eventos culturais é muito amplo porque existem várias tribos urbanas, eu costumo falar, vários grupos. Tem um grupo que curte um estilo musical, tem um grupo que curte outra programação, outra vibe. Então, essa é uma das dificuldades de atingir todos e de que forma, de medir. Eu faço para um grupo, desagrado o outro. Sim. Então, às vezes eu tenho uma certa cautela quando eu vou trabalhar com alguma coisa, porque nem sempre vai se agradar a todos. Isso é fato e a gente sempre tem coisas a construir. Eu saio, vai entrar outra pessoa, vai ter coisas e assim vai, é um ciclo. Mas a primeira, sem sombra de dúvidas, é a questão da inserção no mercado de trabalho. A segunda, que vem uma crescente quando eu converso, é a questão de oportunidades de aprendizado, cursos profissionalizantes, cursos para aprender, não só questão de mercado de trabalho, mas para conhecimento. Daí, claro, tem um público que busca isso. E tem um público que é um tanto quanto difícil de atingir porque ele é fechado. Mas nas conversas e nas escolas, trocando uma ideia, que é um público muito que vai nessa linha, que não consegue expor seus problemas, acaba adoecendo, e aí entra nessa onda ali de não conseguir gerir as informações, de gerir sua vida, e aí dá aquele baile, e aí o jovem fica doente e muitas vezes ele não sabe para onde correr. Quem buscar ajuda, muitas vezes ele não tem coragem de abrir o jogo, sei lá, para o melhor amigo, para a melhor amiga, porque talvez ele não sabe como que vai ter uma empatia do outro lado, que aquela pessoa vai se pôr no lugar, vai acolher. Então a gente atende de tudo um pouco, mas sem sombra de dúvidas eu te afirmo, questão econômica, financeira, mercado e trabalho. Perfeito. É importante a questão cultural, mas a realidade, os jovens querem isso. Se tu perguntar hoje, tu encontrar 10 jovens com faixa de 15 a 17 que não estejam inseridos no mercado de trabalho, eu te digo que 8 ou 9 vão dizer que a prioridade é isso. Bom, para concluirmos de uma forma breve também, já o tempo está esgotado, mas não quero deixar passar em branco a colocação. Voltando à questão do transporte, do auxílio estudantil que é dado pela administração, talvez colocando alguns números, quantos alunos nós temos hoje que recebem um auxílio no transporte escolar? Tem um número aproximado? Não, hoje, pelo transporte intermunicipal, universitário 814. 814 alunos. Que estudam na PUC? Não. A distância máxima que está indo hoje é Ubra e Fevale. Ubra, Fevale, Unicinos. Claro que a maior parte do número está concentrado mais Caxias. Caxias do Sul. FSG, UX, Anhanguera, FTEC, daí tem Senec. Então, e claro, teve algumas alterações da lei, que a ideia é o quê? Também fomentar que as instituições de ensino aqui tragam outros cursos também para cá ou busquem também com que esses jovens também fiquem aqui para valorizar também o que é nosso. E é muito importante porque nesse tempo que foi implantado, esse 100%, que foi em 2014, porque 2013 era o primeiro ano, então tinha uma previsão de orçamento, então até ajustar. Eu estimo que passaram entre os que estão, porque não tem preciso número certo de quantos que entrou tal semestre, quantos que saíram, quantos que desistiram, mas eu chuto que no mínimo 2.000 jovens foram beneficiados diretamente. Com o transporte intermunicipal. Isso. Então é um número significativo. E claro, hoje, por exemplo, outras coisas que tem em torno de 500, se eu não me engano, 500 alunos da Escola Pública de Música, tem uns quantos que fazem teatro,
tem todo um apoio, tem todo um respaldo. Toda uma rede, né? Tem toda uma rede, tanto a própria Secretaria de Educação tem um trabalho muito grande que está vindo aí, um trabalho muito bom. Então, o nosso jovem, ele está tendo uma base. Claro, não vamos dizer que não tem demandas. Talvez, eu me esqueci de pontuar, uma das coisas... Brevemente, por gentileza. Espaços principalmente quanto à questão do lazer. Espaços do lazer. Encontro dos jovens. Encontro jovem, para botar uma música alta, para conversar e tal. Isso é uma das coisas um tanto quanto delicadas, que é muito complexo, porque daí é um trabalho de formiguinha e requer um amadurecimento longo, mas algo paliativamente logo ali adiante vai ter que ser feito para atingir a nossa demanda aí. Professor Juliano, obrigado pela presença. Rapidamente, em 30 segundos, as considerações finais. Obrigado. Leandro, muito obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui. É um prazer e conte comigo no que for preciso para a gente estar divulgando e o que eu posso deixar um recado para a nossa comunidade, para a nossa juventude. Vontade e esforço da minha parte nunca vai faltar, sempre estamos à disposição. Quem quiser chegar, trocar uma ideia comigo, fique à vontade, quer me chamar lá nas redes sociais, Juliano Luiz Baumgarten, professor Juliano, coloca lá. Estou aberto, à disposição, contribuição, porque é assim que a gente faz. A gente tem que focar na nossa cidade, no nosso município, no nosso jovem, para não só ter um futuro melhor, um presente. Que também a gente não pode só pensar em futuro, viver o presente. E um pouco de cada a gente consegue avançar. Com certeza. Obrigado, professor Juliano. Sem mais delongas, ficamos por aqui com a edição de hoje da Entrevista do Dia. Um forte abraço, até o nosso próximo programa.